dizem as más línguas que os jogadores são as pessoas que menos dão entrevistas assim bacanas. Eles sempre falam um pouco, né, um vocabulário mais, né, eles não são bons de dar entrevista. Jacira, se me permite participar com relação a essa coisa de jogador de futebol, geralmente são pessoas oriundas de realidades financeiras não muito agradáveis, gente que teve acesso a pouco, quase nada de estudo e realmente muitas vezes acontecem gafes horríveis assim. Uma das características aí que você já falou e que é bem comum ao gênero entrevista é o fato das pré-informações, né, que o entrevistador precisa ter a respeito da pessoa que está sendo entrevistada. Então, geralmente, ele faz uma pesquisa biográfica a respeito da pessoa que ele vai entrevistar e ele toma conhecimento de alguns fatos da vida profissional ou até mesmo pessoal daquela pessoa. E isso gera coisas engraçadas, como eu vi uma vez, Marcelo, ex-lateral da Seleção Brasileira, uma repórter estava entrevistando ele, na pesquisa que ela tinha feito, tinham dados errôneos com relação à data de nascimento dele. E ela deu parabéns a ele. Marcelo, parabéns, porque inclusive hoje é o seu aniversário. E ele falou, não, hoje não é o meu aniversário. Ela falou, não, é o seu aniversário sim. Ele começou a rir e falou, poxa, você quer saber mais do que minha mãe, né? Assim, às vezes acontece esse tipo de coisa, porque a fonte da pesquisa não foi muito confiável. Outra coisa, né? Eu coloquei aí uma foto, né, do presidente dando aí uma entrevista. Eu acho interessante também o perfil dele, porque assim, ele não mede palavras. O que perguntar, ele diz o que vem na cabeça. Eu acho ele bem espontâneo. Porque geralmente, né, os políticos ou as pessoas tendem a ponderar mais aquilo que vai dizer para o público ou para o eleitor, mas Bolsonaro é aquela pessoa que diz o que vem na cabeça. Eu acho bem interessante. Geralmente esse pessoal tem assessores. Geralmente esse pessoal tem assessores que aprontam respostas para eles, então na maioria das vezes a resposta não é nem dele, foi algum assessor que preparou aquela resposta e ele só decorou, então lê na hora. Então, continuando aqui, né? Aí, em seguida, nós temos aqui, a entrevista é uma troca, né? Casou bem com o que Gia acabou de falar aí, né? São trocas de informação, porque de nada adianta, né, eu chegar para entrevistar uma pessoa e eu não saber nada da pessoa que eu estou entrevistando, ou não ter estudado previamente aquilo que eu vou trabalhar durante a entrevista. Então, tem que ter um roteiro? Tem. Mas aí pode acontecer o que Débora também já falou, pode haver haver um imprevisto na hora de você estar perguntando aquilo que já foi falado. E assim, se você estudar sobre a pessoa e sobre o assunto, né, fica uma entrevista menos engessada. Você não vai só escutar, colher informação. Você tem a possibilidade também de conversar, de surgir outras coisas durante a entrevista, né? Outra coisa, a escuta, ela é bastante importante, né? Eu não vou só perguntar, mas aquilo de ouvir aquilo que o entrevistado está falando. A escuta também é importante, porque já imaginou eu entrevistar uma pessoa e só faço as perguntas e na hora que a pessoa está dialogando, está, né, respondendo, eu estiver no mundo da lua, né? E aí fica uma entrevista, você não vai ficar a par realmente do que está acontecendo na entrevista. Certo? Pode passar, Débora. Certo. Se eu conseguir passar, né? Eita, eu passei demais. Sim, Lucas está entrando. Espera aí, galera, que eu vou ter que voltar um pouquinho. Pronto, acho que a gente parou. Estava aqui, era? Eu vou para aí. Aí outra questão importante é o tipo de linguagem a qual eu vou discorrer durante a entrevista. Essa linguagem ela pode ser formal
e também pode ser informal, vai depender de quem? Da pessoa que eu estou entrevistando. Por exemplo, se eu estou fazendo trabalho de sala de aula junto com o meu colega, é claro que eu vou ser mais informal. Mas aí se vai haver um evento na escola e que eu chamo uma pessoa especialista em determinado assunto, doutor, então é claro que eu vou me importar de uma maneira mais formal, né? Até as perguntas serão mais formais, certo? Pode passar, Débora. E aí, por fim, eu fiz aí uma síntese geral de tudo que a gente já abordou, eu e a professora Débora, certo? Então, o que deve ter na entrevista? A presença do entrevistado e entrevistador, é óbvio, né? Um tema central, né? Ou pode ser subtemas que orientem o esquema e as respostas naquele momento. Depois, a abertura e o encerramento da entrevista pelo entrevistado. Isso é bastante importante, que nós vamos também ver amanhã isso na prática. Quem for fazer a entrevista amanhã, um dos nossos alunos, vai fazer essa abertura, falando um pouco do que vai ser tratado, falando um pouco da pessoa entrevistada, e depois o fechamento, né, com agradecimento e tal. Depois nós temos o papel do entrevistador de iniciar o outro, de indagar o outro, de começar a conversa, questionar, introduzir novos assuntos. Aí é a questão do saber ouvir, para ficar uma conversa dinâmica, reorientar a entrevista e mediar toda essa interação. Porque o entrevistador, ele também tem que ter esse perfil de indagar, de envolver o entrevistado naquele momento. Porque se você for só sentar e fazer perguntas engessadamente, vai ficar um pouco sem graça, né? Faça aí, Débora. E, por fim, há uma necessidade de estudo prévio do entrevistador para ordenar e para acontecer aquele momento, escolher e criar perguntas para o entrevistado. E, por fim, o papel do entrevistado de responder aos questionamentos e fornecer informação. Precisa ser uma pessoa especialista no assunto ou uma pessoa que goste ou tenha autoridade para falar sobre o tema. Isso é claro, se eu quero falar de um determinado tema, a pessoa entrevistada tem que ser uma pessoa que conheça e que saiba o que está dizendo naquele momento, que conheça sobre o assunto, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa questão da entrevista, né? Eu quero agradecer pela atenção de vocês e eu vou passar, eu não sei se é o quiz, Jean, como é que a gente vai fazer agora? Jean vai complementar a questão do talk show? Sim. Agradecemos a participação, Jacira, ótima contribuição. E a gente vai falar um pouquinho... antes de mais nada, falou muito na questão oralidade e informalidade, tanto Débora como Jacira, né? Evidentemente, só reforçando aqui, evidentemente que a entrevista é um gênero textual. Deu certo, Débora? É um gênero textual oral. Por isso, o teor informal. Na oralidade, por mais que você esteja numa situação formal, por mais que você seja um advogado diante de um júri, mas é característica da linguagem oral a informalidade, algumas contrações, algumas elipses, características da fala que a gente jamais consegue conciliar com a escrita. Certo? Mesmo uma entrevista divulgada numa revista Veja, por exemplo, né, ela vai estar lá, mas com características da língua falada. A entrevista aconteceu de forma oral e alguém transcreveu. É comum vocês encontrarem algo do tipo SIC, por exemplo. O SIC é uma sigla de origem latina que a gente usa a linguagem escrita para dizer que uma coisa foi transcrita ipsilíteres, ou seja, do jeito que a pessoa falou, alguém transcreveu. Não é um erro de grafia, um erro de português, e sim uma transcrição exata
daquilo que a pessoa falou. Certo? Então, isso são características da entrevista, não resta dúvida. Se você pegar uma entrevista que a pessoa responda simplesmente de forma escrita, aqui deixa de ser entrevista e passa a ser um questionário. Tá? A entrevista é essencialmente oral. A palavra entrevista chegou a nós através do latim entrevu, tá bom? Que utiliza aí o prefixo inter, tá? Que é entre, internacional é entre nações, certo? E vista de vista mesmo, de visão. Então, uma entrevista seria uma visão, uma troca de visão, digamos assim, de conhecimento entre duas pessoas. E falando em entrevista, ou programas de entrevista, já que geralmente esse gênero acontece em mídias, em rádio ou televisão, é como a gente vê, tem um tipo de programa de entrevista que tornou-se muito popular no mundo, né? No Brasil também não poderia ser diferente, e pode passar, Débora, por favor, que é o talk show. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar no talk show. Já a Cira falou aí no talk show do Jô Soares, que ficou anos na TV brasileira. Começou no SBT em 89, se eu não me engano, ficou até mais ou menos 2000. De 2000 até 2016 ele apresentou na Globo. Então, 3 décadas aí, apresentando um dos talk shows mais famosos do mundo. Talk show tem origem inglesa, por isso eu escolhi falar disso. Pode passar, Débora, o slide. Talk, falar, e show é uma amostra, uma apresentação. Quando você vai no show de uma banda, por exemplo, você está indo ver uma amostra do trabalho daquele cantor. Detalhe é que em inglês a palavra show não é show. Tá? Então, quando você vai no show de um cantor em inglês, você vai em um concert, que a gente chamaria de concerto aqui, concerto com C, tá? Em língua portuguesa, temos, assim como em inglês, temos concerto com S e concerto com C, não confundir. Concerto com S é arrumar, uma coisa que está quebrada, uma coisa que o Paulo Roberto faz muito. E concerto com C é um concerto musical. Outro dia, inclusive, eu passei aqui em Guarnós, tem uma loja, uma oficinazinha de bicicleta, e o cara colocou lá, querendo colocar em inglês, colocou bike concert com C, imaginei as bicicletas tocando lá. Alguém falou alguma coisa. Deveria ser concerto com S e não com C, tá? Então, em português, a gente usa show no sentido de mostra, de apresentação. Certo? Então, a gente tem o que a gente chama no idioma de hibridismo, tá bom? Junção de palavras de origens diferentes. Então, um talk show seria simplesmente uma apresentação de uma conversa. É uma entrevista, porém mais informal ainda do que o gênero entrevista que a gente está acostumado a ver. Acontece aquilo que a Cida falou, do entrevistador, do apresentador do talk show, procurar pesquisar, procurar saber informações de maneira antecipada a respeito da pessoa com quem ele vai conversar, quem ele vai entrevistar. Um dos talk shows mais famosos do mundo foi o da Oprah Winfrey. O nome carregava, o talk show carregava o próprio nome dela, geralmente é isso que acontece. No Brasil a gente tem De Noite, né, com Danilo Gentili, atualmente, tem Conversa com Bial. Então, geralmente um talk show carrega o nome do apresentador. A Oprah ficou aí também muito tempo, mais de 2 décadas no ar. Acabou em 2011, ou foi 2012, se não me engano. Pode passar, Débora. Pode passar para isso da imagem. Aí temos uma imagem da Oprah conversando com o Dr. Oz. Aí, certo? Imagem famosa, marcante. Essa mulher da direita é a Oprah, para quem não conhecia. Pode passar, Débora. Então, a Oprah, ela é apresentadora, ela também é jornalista, é atriz, repórter, produtora, escritora, né? Geralmente um apresentador de talk show. Exatamente, Paulo Roberto está dizendo aqui que vários programas foram inspirados nela, e isso, inclusive o do Jô Soares, muitos. Ela é, digamos assim, a mãe do talk show na televisão, porque tinha os talk shows do rádio também, programas de entrevista no rádio, que aí é assunto para um comentário em outra oportunidade. Tá?
Então, ela, além disso tudo, ela foi a pessoa a obter maior audiência na história da televisão norte-americana. Ela tinha desde a criança, a dona de casa, ao marido. Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, no qual aquele grandalhão lá, o pai do Chris, ele está viciado em assistir a Oprah. E alguém comenta na época no seriado, isso é programa para mulher, e ele afirma, diz que não. Todo Mundo Odeia o Chris, quem não conhece, é uma série aí dos anos 90, série de humor, na qual a Oprah aparece aí e faz uma participação especial. Pode passar o slide, Débora. O que a Jacira comentou, um talk show o mais famoso do Brasil, que ficou mais tempo no ar, foi o Programa do Jô. Inicialmente aconteceu no SBT, na época se chamava Jô Soares 11h30. 11h30 porque era previsto para começar às 11h30 da noite, apesar de nunca começar, às vezes começava às 1h da manhã. Sempre foi uma característica dos talk shows, foi começar tarde. O Paulo está dizendo aqui no chat que Cícero Promoções está com um talk show aí na cidade. Qual é o veículo, Paulo, que ele utiliza? Eu nem sabia. Se soubesse, eu teria convidado. É pelo Facebook. Rapaz, Cícero é danado, viu? Porque ele não inventar, ninguém inventa mais não. Então, o Paulo está dizendo que ele tem um talk show aí, um programa de entrevista na página dele, do Facebook, Cícero, professor de História. Pode passar, Débora, o slide. Então, Jô Soares, assim como a Oprah, tem aí uma ficha profissional, digamos assim, imensa. Né? Ele, além de humorista, seu maior destaque, primeiramente, foi como humorista. Na década de 80, ele tinha um programa chamado Viva o Gordo, na Rede Globo. Eu acho que ele começou na TV Tupi, depois foi para a Globo, depois para o SBT, apresentador de televisão, né? Passou mais de 2 décadas aí apresentando um talk show. É escritor. Quem teve a oportunidade de ler, por exemplo, o Xangô de Baker Street, é um livro muito massa, eu li há algum tempo. É um romance no qual ele traz Sherlock Holmes para as avenidas do Brasil, Sherlock Holmes andando no Rio de Janeiro, desvendando casos em cidades brasileiras. É bem bacana o livro. Né? E ele apresentou de 88 a 99, eu tinha errado por um ano aí, peço desculpas, o Jô Soares 11h30 no SBT. Desculpa, não é coronavírus não, tá? Espero que não. E de 2000 a 2016, ele apresentou agora sim o programa do Jô na Rede Globo. Pode passar o slide, Débora. Tem uma imagem aí do programa dele. Observem que é característico num talk show sempre um cenário desse tipo, né? Você tem um fundo aí e uma decoração com um sofá para receber os convidados e baterem um papo. Também é comum desse estilo de programa a participação de uma banda, de um grupo musical que acompanha. No do Jô a gente tinha o sexteto, formado por grandes músicos brasileiros. No do Danilo Gentili tem o Traje a Rigor, que é uma banda de rock dos anos 80, a qual eu gostava muito. Eles estão lá com o Danilo. E na do Pedro Bial tem um grupo lá também, né? Eu não sei se tem nome, a do Bial, mas também de músicos seletos. Então, nos intervalos das entrevistas, geralmente tem apresentação musical. Às vezes o convidado é um músico, é um cantor, é um compositor e aproveita a banda para dar uma palhinha, como eles chamam, do seu som. Então, assim, essas, de maneira geral, são características de um talk show, que é um programa de entrevista. Né? Então, a gente falando sobre o gênero textual, entrevista. Só uma dica aqui, porque alguém fala, gênero textual, a gente está falando de linguagem oral, e tem muita gente que acha que o texto só acontece de forma escrita, certo? Fábio está perguntando se o Altas Horas se encaixa também. Sim, Altas Horas se encaixa também como é o nome do magrinho lá? Do Serginho Grossman, né? É um talk show. Só que o dele é bem... Ele costuma levar vários convidados assim. É um programa bem mais demorado, que dura mais de 2 horas. Não sei. Faz tempo que eu assisti. Né? E ele também
tem um grupo que acompanha. Alguém lembra aí do grupo que acompanha? O Serginho é muito bom, é formado só por mulheres. Cantam muito, tocam muito, a baterista toca demais. E eu não lembro, não me recordo agora o nome da bandinha que acompanha o Serginho Grossman no Altas Horas. Sim, mas como eu vinha falando, minha gente, ó, um texto ele não acontece apenas de forma escrita, não. Né? Um texto ele acontece na forma oral também. Se eu falo e alguém me escuta, houve uma transmissão de mensagem, isso é texto. Da mesma forma, quando eu escrevo e alguém lê, ali a gente tem, nós temos um texto. Alguém colocou alguma coisa no chat aqui? Fábia está dizendo, não, Paulo Roberto está dizendo que programas de entrevista fazem sucesso porque o foco é expor a vida dos outros. Também. E principalmente de pessoas famosas, né? O povo tem esse fetiche de saber da vida dos famosos, de querer se comparar, de saber com quem o ator ou a atriz fulana de tal está se relacionando. Isso é verdade. E eles se aproveitam disso e para ter audiência, para chamar audiência. Mas, falando do gênero em si, a entrevista se encaixa nesse tipo de programa e é o carro-chefe. Sem a entrevista, a gente não teria o que nós chamamos de talk show. Lembrando que talk é conversar em inglês. Por isso a gente tinha... Hoje em dia não se usa mais muito, só o pessoal que trabalha um aparelhozinho assim chamado de walk-talk. Nesse caso aí, talk é falar, o walk é andar. Chamava de walk-talk porque você poderia... Esse walk aí no sentido de móvel, de poder se mover. Não existia celular, por exemplo, então a única forma móvel de comunicação era os walk-talks, tá? Então, essa foi a nossa colaboração, falando um pouquinho a respeito do que é um talk show, apesar de todo mundo já saber, mas a gente dá alguns esclarecimentos aqui do ponto de vista do idioma, principalmente do inglês, a respeito de um talk show. Agradeço a atenção de todos, a participação e a colaboração. Agora eu vou devolver a palavra para a Débora, a professora Débora, que ela tem um quiz aí sobre o gênero entrevista, para a gente responder. Seria bom nessa hora que todo mundo ativasse o microfone e a gente pudesse responder aqui de forma bem dinâmica, todo mundo, professores, alunos, todo mundo se sentindo à vontade para responder e participar. Não é assim, Debinha? A gente pode enviar pelo chat? Pode, não tem como exibir não aqui em página e a gente responder no grande também. grupo. Acho que fica mais bacana, mais divertido. E manda pelo chat também, para quem não conseguir visualizar. Então tá aí, já a primeira pergunta. Eu tirei. Pronto. Então tá aí a primeira pergunta. A entrevista tem como um de seus objetivos: letra A, fazer rir. Letra A não, nem letra tem aí, mania de professor. Fazer rir, trazer informação, emocionar ou criticar algo. Qual a opção correta aí? A entrevista tem como um de seus objetivos fazer rir também. Olha aí como é fazer rir, tá vendo? Também. Débora, como é que a gente vai fazer? A gente já dá a resposta ou a gente vai fazendo tudo e checa as respostas depois? Fica à vontade. O pessoal está respondendo. Né? Deveria ter aí, predominantemente, no meio jornalístico. A entrevista é principalmente para o quê? Pronto, o pessoal vai respondendo pelo bate-papo. Isso. Pronto, e em seguida a gente comenta para não sair dando a resposta assim logo. Né? Você coloca questão 1, resposta tal. Pronto. Questão 2. Pode rolar a página um pouquinho, Débora? Isso. Questão 2. A estrutura da entrevista é título, introdução, isso foi falado por Débora, título, introdução, corpo do texto e conclusão, introdução e corpo do texto, título e corpo do texto, introdução, corpo do texto e conclusão. Então,
No Qual é a geral, estrutura, no geral, de forma geral, uma qual é a entrevista estrutura completa tem quais dessas partes? Para ela ser totalmente completa, dessas de matéria de perfeitinha. revista? Qual é a estrutura que ela segue? É título, introdução, corpo do texto e conclusão? É simplesmente introdução e corpo do texto? É título e corpo do texto? Ou introdução, corpo do texto e conclusão? Vão respondendo aí no chat. Daqui a pouco a gente volta comentando. E Questão tem 3. 3. O tipo de linguagem da entrevista deve ser apenas formal, formal ou informal, apenas informal ou apresentar gírias. Gente, a entrevista tem uma certa flexibilidade. Isso possibilita que ela seja como? Isso, Né? show. Como a gente sempre costuma comentar quando está trabalhando com questão do Enem, toda pergunta de múltipla escolha tem aquela resposta que você já joga fora de cara. Você olha assim e pensa, o autor da questão botou essa daí só para tirar onda com minha cara. Então sempre tem. Já Toda pode? questão de múltipla escolha tem aquela que pode ser eliminada já de cara. Pode. Questão 4. Pode rolar, Débora, por favor. O tipo de linguagem da entrevista. Não. Rola, por favor. É a mesma pergunta. É a mesma? É que repetiu. Então, rolo para a quinta. Na entrevista devem aparecer personagens fictícios, apenas os entrevistados, entrevistados e entrevistado e entrevistador, ou apenas os entrevistadores. A gente vai ver amanhã, né, quem aparece na hora do programa de entrevista que a gente vai fazer. Então, na entrevista devem aparecer personagens fictícios, apenas os entrevistados, entrevistado e entrevistador, ou apenas os entrevistadores. Professores, a gente vai colocar em segredo, amanhã? Participantes especiais e sigilosos, ninguém vai saber de nada. Não, daqui a pouco Gislaine vai divulgar. Né? Tá certo. Não, porque eu Pode pergunto rolar, assim, Débora, por 9 favor. minutos, sabe? Por isso que eu tô perguntando. Faltam 9, pode rolar, por favor. 6. O meio de divulgação das entrevistas. Pode ser ambiente digital, meio de comunicação, rede social, jornal. Aonde é que acontece meio de divulgação? Qual é a resposta mais adequada aí? Ambiente digital, meio de comunicação, rede social, jornal. Porque pode aparecer no meio digital, na rede social, jornal. E tudo isso são o quê? Digital, não, mas... Aí é confuso porque existe já o jornal digital, rede social, tem vários. Mas vejam bem, olha, o meio de divulgação das entrevistas. Ela pode ser tanto no ambiente digital, pode ser numa rede social, pode ser num jornal, pode. E tudo isso são o quê? Meios de comunicação. Então, qual a resposta adequada? Porque abrange todos. Isso. Exatamente. Povo inteligente, viu? Próxima questão. O título da entrevista serve para apresentar o entrevistado, apontar a conclusão da entrevista, mostrar o objetivo da entrevista ou divertir o leitor. O título da entrevista serve para quê? O título da entrevista serve para apresentar o entrevistado, apontar a conclusão da entrevista, mostrar o objetivo da entrevista ou divertir o leitor. Resposta no chat aí. Pode rolar, Débora, por favor, senão vai acabar o tempo da nossa outra chamada. Tá aqui 7 minutos ainda. 8. A introdução da entrevista serve para apresentar o objetivo da entrevista, apresentar o entrevistador, apresentar o entrevistado ou divulgar qualquer informação. Questão 8. A gente falou, tá? Foi falado, sim.
Questão 9. O corpo do texto apresenta o quê? Informações do entrevistado, objetivo da entrevista, perguntas e respostas, breve apresentação do meio de divulgação. Mais claro do que... Pode rolar, Débora, para décimas. Última. São 11. Eu achei que fossem 10. A conclusão da entrevista serve para apresentar o desfecho da entrevista, o entrevistador dar a sua opinião, iniciar um novo tema ou resumir o corpo do texto. Mais fácil do que comer canjica de mulher, né? 11. A introdução da entrevista serve para apresentar... Não já foi, não, assim. Apresentar o objetivo da entrevista, apresentar o entrevistador, já foi. E apresentar o entrevistado ou divulgar qualquer informação. Então, tem pergunta repetida aí, mas a que estiver repetida é só desconsiderar. Tá? Então, Débora, rola de novo para a gente ir. Alguém vai dando uma olhadinha lá no chat, por favor. Tem como. Galera, Dar uma olhadinha aí. Quem vai publicar as atividades no sala de aula? Sim, eu vou entregar aqui para os meninos, né? É a mesma? Aí é só A minha publicar lá vai no ser essa Google daqui? Class. Vai ser esse daqui? Pode ser também. No Tá. caso desse daqui, manda como link, como Tá certo. material em hipertexto, em hiperlink. Tá? Então, respondendo aqui, ó. Na primeira, a entrevista tem como um de seus objetivos fazer rir, trazer informação emocional, criticar algo. Então, trazer informação, né? Mesmo que essas informações façam rir, às vezes, mas o objetivo principal é trazer informação. Exatamente. No chat, muita gente respondeu, mostrar entrevista, entrevistador. Vamos lá, questão 2. Se fosse artigo de opinião, ficaria mais para a questão de criticar algo. Mas a entrevista em si é realmente colocar a baila a informação. Ficar aquela coisa mesmo que o entrevistador, no caso o Jô Soares fazia muito isso, a UFRA fazia muito isso, de dar opinião a respeito do tema sobre o qual o entrevistado estava sendo perguntado, mas aquilo ali é só um detalhe do programa, da entrevista. O fato é que o objetivo principal da entrevista é trazer informação. Tá? Questão 2. Rola aí, Débora, um pouquinho. A estrutura da entrevista é título, introdução, corpo do texto e conclusão. É introdução e corpo do texto. É título e corpo do texto. É introdução, corpo do texto e conclusão. O que é que responderam mais? Alguém deu uma olhadinha no chat aí, me diga as respostas que tiveram mais. Parece que não responderam. Ninguém respondeu a respeito dessa, né? Mas a opção correta seria a primeira, não é isso, Débora? Título. Sabendo-se que o título é opcional, né? Claro. Mas título é a introdução, que é quando você apresenta ali a pessoa que vai ser entrevistada, fala alguns detalhes da carreira dele, o que ele vai falar. Depois o corpo do texto, que seria a entrevista em si, e a conclusão, por último, né? Então, a opção correta seria a primeira. Questão 3. O tipo de linguagem da entrevista deve ser formal ou informal. Débora deixou bem claro aí quando ela disse que é um tipo de gênero flexível, no qual as pessoas têm essa flexibilidade. Sabendo-se que, por ser, né, tipicamente oral, vai imperar aí a informalidade, mas tem aspectos formais também, já Cira até falou, dependendo de com quem você está falando, você tem que poupar um pouco na informalidade. Né? Questão 3, é 3 ou 4 agora? É 5, porque está repetida. Na entrevista devem aparecer personagens fictícios, essa é aquilo
tipo de resposta que a gente já descarta, né? Apenas os entrevistados, entrevistado e entrevistador, ou essa é a opção correta, né? Ou apenas os entrevistadores. Então, na entrevista aparece o entrevistado e o entrevistador. A terceira opção aí seria a correta. A 6, o meio de divulgação. Essa eu dei a resposta, não foi na hora que eu comentei. O meio de divulgação das entrevistas é ambiente digital? Sim, pode ser a rede social, pode ser, como você está falando, pode ser jornal. Tudo isso são meios de comunicação. Então, a opção mais correta aí seria utilizando aí os meios de comunicação. Questão 7. O título da entrevista serve para quê? Para apresentar o entrevistado, também, mas não só isso, apontar a conclusão da entrevista, isso vai lá para a conclusão, montar o objetivo da entrevista ou divertir o leitor, mostrar o objetivo da entrevista. Né? Então, na introdução você mostra com que motivo, se eu vou entrevistar Paulo Roberto, lá na minha introdução, vocês vão saber o porquê de eu ter convidado ele para... O título vai trazer o tema ou o objetivo, enquanto que a introdução trará o quê? Vocês responderam o quê? Não. Se o título traz o objetivo, o tema, a temática, a introdução da entrevista traz o quê? O objetivo da entrevista. Você vai apresentar o entrevistador. Isso. Não, isso. O